Inglaterra e França, duas potências imperialistas coloniais, na época de Napoleão nem se bicavam. Depois que o Império de Napoleão se desfez, franceses e britânicos se entenderam melhor e forjaram um acordo conhecido como Entente Cordiale. No início do século XX, essa Entente Cordiale resultou na exibição franco-britânica em Londres, 1908. E dentro desta exibição aconteceram os Jogos Olímpicos daquele ano. Pela terceira vez seguida, uma Olimpíada era parte da programação de uma exposição. Mas, diferentemente da França e dos Estados Unidos, os britânicos levaram a Olimpíada tão a sério que influenciaram para o bem e para o mal nas decisões de esportes e arbitragem. Uma dessas decisões, curiosa, acabou aumentando a distância da maratona, que antes era de 40 quilômetros, em mais 2 quilômetros e 195 metros, só para que a largada ocorresse nos jardins do Castelo de Windsor, para que os filhotes da família real pudessem prestigiar o evento. Mal sabiam os reis, condes e príncipes que estariam forjando o que viria a ser a distância oficial da maratona. Seja bem-vindo a mais um episódio da série Jogos Políticos da Era Moderna. 1904 foi um ano muito especial para os britânicos. Em 8 de abril, a Grã-Bretanha firmava uma série de acordos diplomáticos com a França acerca de dependências na África que ficou conhecido como Entente Cordiale. Pouco mais de 2 meses depois, Londres sediava a sexta sessão do COI, que escolheria a cidade-sede dos Jogos de 1908. Roma, capital da Itália, acabou sendo escolhida por unanimidade, mas uma tragédia natural acabou por mudar o curso da história olímpica. Em 5 de abril de 1906, o Monte Vesúvio, vulcão de quase 1.300 metros de altura, entrou em erupção e devastou a cidade de Nápoles, no sul da Itália. Centenas de pessoas morreram, milhares ficaram desabrigadas. A Itália teve de destinar os recursos reservados para os Jogos Olímpicos de Roma para a reconstrução de Nápoles e o atendimento aos necessitados. Com isso, em 9 de novembro de 1906, por decisão unânime do COI, a Olimpíada de 1908 acabou caindo no colo da única cidade que poderia assumir a missão, Londres, cidade-sede da exibição franco-britânica que celebrava a Entente Cordiale. As boas relações entre França e Grã-Bretanha vieram depois da derrota de Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo em 1815, o que consolidou os britânicos como os detentores do maior império colonial do planeta, que chegou a alcançar cerca de 26 milhões de quilômetros quadrados e abrigar aproximadamente 400 milhões de pessoas. Foi o colonialismo, o alicerce que sustentou a Revolução Industrial no século XVIII e trouxe prosperidade ao Reino Unido da Grã-Bretanha, formado a partir do Ato de União de 1707, que uniu sob uma mesma coroa Inglaterra, Escócia e País de Gales. A Irlanda seria incorporada em 1800, quando o nome da nação mudou para Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. O Império Colonial Britânico teve seu apogeu durante o reinado de Vitória, que reinou por mais de 63 anos entre 1837 e 1901, a chamada Era Vitoriana. Durante esse período, a Grã-Bretanha fortaleceu seu regime de monarquia parlamentar constitucional, no qual, desde 1721, a chefia do governo é confiada a um primeiro-ministro. A partir de 1783, começou a disputa política entre os partidos Whig e Tory, de onde surgiram os partidos conservador e liberal,
legendas que encarnavam a rivalidade entre aristocratas e nobres urbanos e rurais, já que, como só podiam votar quem possuísse propriedades avaliadas em pelo menos 10 libras anuais, os camponeses e trabalhadores urbanos não participavam da vida política nacional. A concentração de poder nas mãos da aristocracia foi o motivo para mobilizações importantes da classe trabalhadora, destacando-se o ludismo no século XVIII e o cartismo no século XIX, luta que resultou em conquistas importantes, como a limitação da jornada de trabalho em 10 horas semanais. Com a morte da Rainha Vitória em 1901, assumiu o trono Eduardo VII, a princípio com desconfiança dos britânicos, por conta de escândalos extraconjugais, mas que ganhou o respeito dos súditos pela capacidade de negociação diplomática que forjou, por exemplo, a Entente Cordial. Em comemoração ao acordo diplomático com a França, Londres organizou em 1908 a exibição franco-britânica em um grande espaço de 570 mil metros quadrados em Shepherd's Bush, zona oeste londrina. O evento tinha 3 grandes atrações. Uma era um tobogã precursor da montanha-russa. Outra era um guindaste duplo, no qual pessoas se amontoavam para ver do alto todo o espaço da exibição. O chamado flip-flap motivou a composição de uma música de sucesso da época, interpretada pela cantora Florrie Ford, trazendo como tema a emoção de subir no equipamento. Oh, George, tell them to stop the flip-flap. I've never felt such a funny feeling before. A outra grande atração da feira era o White City Stadium, o primeiro estádio construído especialmente para uma edição de Jogos Olímpicos. Com um custo de 60 mil libras, que curiosamente não entrou na prestação de contas daquela Olimpíada, o White City tinha capacidade para 68 mil torcedores e era bastante avançado para a época. Ali ocorreram a maioria das disputas das modalidades esportivas, inclusive a polêmica final dos 400 metros rasos para homens, na qual, após a controversa eliminação do norte-americano John Carpenter, por haver, segundo a arbitragem britânica, interceptado a trajetória de Wyndham Haldwell, atleta da casa, os demais competidores dos Estados Unidos, John Taylor e William Robbins, se retiraram da final em protesto. Haldwell, então, correu a prova sozinho, única vez na história olímpica em que isso ocorreu em uma disputa de medalha. Sagrou-se campeão olímpico, enquanto os norte-americanos Taylor e Robbins se recusaram a receber suas medalhas de prata e bronze. Além da controversa decisão dos árbitros britânicos na final dos 400 metros rasos masculinos, a interferência britânica nas modalidades também se viu na maratona. Para atender a um capricho do rei Eduardo VII, foi determinado que a largada da prova se desse nos jardins do castelo de Windsor, para que os pequenos príncipes reais pudessem ver, da janela de seus quartos, os atletas partirem para uma jornada que teve a distância aumentada dos tradicionais 40 km para 42 km e 195 metros. A chegada seria no White City, onde ocorreu um dos mais dramáticos finais de prova na história. O italiano Dorando Pietro, primeiro a entrar no estádio, precisou ser amparado para cruzar em primeiro a linha de chegada. Sua vitória foi impugnada pelo norte-americano Johnny Hayes, que acabou sendo grande vencedor, mas Pietri, no dia seguinte, recebeu da rainha Alexandra um troféu de ouro e prata em reconhecimento por seu esforço. Os Jogos de Londres 1908 foram os primeiros em que ocorreram manifestações políticas ostensivas. A Finlândia, sob ocupação russa, se recusou a desfilar com a bandeira do país que o oprimia. Os Estados Unidos se recusaram a apresentar sua bandeira ao rei Eduardo VII, em protesto com o fato de que seu pavilhão nacional não estava afixado no alto do White City. A Suécia, país sede da Olimpíada seguinte, em Estocolmo, não participou da cerimônia de abertura pelo mesmo motivo. No próximo episódio, Estocolmo 1912. Os Jogos Olímpicos chegam à Suécia, país de política estável e em grande fase de crescimento econômico. Seria, porém, a última Olimpíada em tempo de paz. Logo, as competições esportivas seriam trocadas pelas armas e batalhas de trincheiras na Primeira Guerra Mundial, que mataria cerca de 20 milhões de pessoas. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho,
e acompanhe os próximos episódios de Jogos Políticos da Era Moderna.